noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal do 14º Seu. Eu sou Jaqueline Fonseca e estou aqui essa noite para poder apresentar, dirigir, né, a nossa expositora na noite de hoje, que é uma convidada do nosso Seu, uma coordenadora do nosso Seu, a Vânia Rodrigues, que está sempre conosco, nos ajudando em tudo que pode, e essa noite ela estará com vocês, expondo o tema No Mundo Tereis Aflições. É um consolo, uma esperança, uma mensagem de renovação, de fé, para aqueles que nesse momento sofrem alguma aflição, alguma dor, alguma angústia, algum desalento. E a doutrina espírita e Jesus, esse nosso divino mestre, vem nos consolar, preencher muitas das vezes esse vazio que a gente não consegue identificar de que forma e de que maneira consigamos sair dessas nossas aflições. Então, na nossa página de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 83, Aflições. Um versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Aí Emmanuel vem descrevendo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplais o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças ferneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Emmanuel. Linda mensagem. E agora, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, a Jesus, esse mestre amigo que tanto sofreu com as aflições do mundo. Que ele seja o nosso exemplo de resignação, de fé, de coragem, para que possamos, Senhor, diante das nossas incertezas, das nossas aflições mundanas, possamos sim, Senhor, estarmos junto de Ti e que Tu possas nos abraçar, afagar as nossas incertezas, como filho amados do nosso Pai e irmão generoso que és. Envolve a nossa irmã Vânia nesse momento, que tudo aquilo que ela preparou para a noite de hoje chegue aos nossos corações, fazendo-nos refletir no nosso íntimo e renovar as nossas atitudes perante a vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por essa noite e por estarmos aqui, reencarnados nesse planeta Terra. Graças a Deus. Então, na noite de hoje, a gente vai chamar a nossa querida Vânia. Vânia, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Você vai ter
tempo de 40 minutos para poder você fazer a sua exposição. Obrigada. Se passar, não tem problema não, tá? A gente não tem Vamos rigidez. cumprir. Não precisa. Ai, Vamos não deu tempo. cumprir aí o horário. Não deu tempo, não tem problema, não tem problema, não tem problema, somos Ah, pacientes, tá bom? Então, só você pedir aqui que a gente passa os slides, eu estou aqui, tá bom? Nos bastidores. Uma boa palestra para você e que Jesus te obrigada. abençoe. Obrigada, que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Que possamos aproveitar bem esse momento, como bem falou a Jaque na prece, sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos refletir em torno do nosso tema da noite de hoje, né? Então, vamos lá. No mundo tereis aflições, né? E, para a gente começar, vamos ver de onde vem essa frase, né? Essa temática de hoje. Vem lá do Evangelho de João, né? No capítulo 16, versículo 36. É Jesus falando conosco. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, pautada nessa passagem do Evangelho, nesse ensinamento do Cristo, nós aqui destacamos 4 pontos, né, que nos chamam a atenção para que a gente possa estar refletindo que paz é essa que Jesus nos oferece, a paz do Cristo. E no mundo, quando ele fala, no mundo tereis aflições, as próprias aflições, o que são essas aflições para nós? E o bom ânimo, né? Tende bom ânimo, né? Com a boa nova, né? Então, nós vamos aí. Passar mais um, por favor. Então, no entanto, Jesus nos diz, no mundo tereis aflições. E são variadas as causas das aflições. Podemos, para melhor compreensão, separá-las entre as que têm origem na nossa própria intimidade e aquelas próprias da natureza em que vivemos, né? No mundo onde habitamos, no nosso próprio orbe. Assim, temos várias dores que somente têm a ver com o mundo em que nos encontramos. Então, para que a gente possa refletir melhor, compreender melhor sobre isso, a gente precisa estar pensando, né, nessa questão da própria paz. Porque antes de Jesus falar no mundo, as aflições do mundo, ele nos oferece a sua paz. E isso, então, nos promoveu, pelo menos aqui, comigo nos estudos em que estou fazendo a nossa mente aqui, e eu estou compartilhando aqui com vocês agora, as seguintes reflexões. Que queremos, né? Aliás, queremos a paz para o nosso mundo, onde nós vivemos. Ou melhor, é uma afirmação. Queremos a paz no mundo onde nós vivemos. Né? Nós queremos essa paz. Mas o que eu estou fazendo para construir essa paz? Né? E o que significa paz para mim? Isso é individual, cada um vai pensar, não é uma resposta imediata que a gente vai dar. A gente está promovendo esse estudo aqui justamente para estarmos refletindo sobre isso. Essas questões que a todo momento, pelo menos, nos incomodam. Ninguém gosta de viver num mundo em aflição, né? Ninguém quer isso. E Deus não nos criou para isso, para o sofrimento, para as dores. Né? Fomos criados para sermos felizes. Mas, nesse nosso processo evolucional, temos que passar pelas fieiras educativas das aflições. É isso que Jesus está falando para a gente. Né? Então, o que é a paz para mim? Me promoveu ver essa pergunta na minha mente. O que é a paz do Cristo? E aí essas questões nos fazem pensar e nos fazem refletir bem a questão da paz do mundo, né? A questão que nos faz assim, sabemos essa diferença, porque às vezes nós falamos muito assim no nosso dia a dia. Ah, eu não quero, né, ter razão, eu quero é ter paz, paz de espírito. Mas que paz é essa que falamos? A paz que o mundo nos promove.
Porque na maioria das vezes, essa paz, tem até uma letra de música que fala sobre isso, né? A paz sem voz não é paz, é medo, né? E é uma paz que também nos faz pensar na acomodação. Muitas das vezes achamos que a calmaria que estamos passando é uma paz, mas estamos, assim, com a nossa consciência entorpecida, num estado de acomodação, aonde a gente não reflete sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor, principalmente promovidos, né, pelo nosso estado íntimo em conflito, pelas nossas ações na nossa luta do dia a dia, de lidarmos uns com os outros, né? A gente vê hoje em dia aí as guerras no mundo todo, de toda a ordem. Falamos muito agora, atualmente, na guerra em Israel, na guerra da Ucrânia, mas o tempo todo temos guerra no mundo. Em toda a trajetória da história da humanidade, vivemos em guerra, né? A guerra está aí para nos afligir, para tirar, né? Para tirar, não, não se pode tirar aquilo que a gente ainda não construiu verdadeiramente. Então, a gente tem que refletir sobre essas questões. E é imprescindível que a gente não confunda a paz do mundo com a paz do Cristo. E tem uma questão assim muito interessante para a gente estar pensando, né? É fato, diante da nossa realidade, da nossa vida de relação, do nosso dia a dia, né? Que também os criminosos, os caluniadores e indiferentes desfrutam dessa paz. Porque aqueles que cometem esses grandes escândalos, essas grandes dores no mundo, também se sentem em paz. E como é que a gente pensa nisso? Sentem-se triunfantes, vitoriosos e dominadores do século. Isso que nos fala é Emmanuel, numa página muito interessante, né, no livro Vinha de Luz. É Emmanuel que fala sobre isso para nós. E aí a gente não pode, né, ignorar, né, as questões das pessoas que têm dinheiro e que são ignorantes. Né? Ignorantes no sentido mesmo de serem agressivos, de serem assim também, não se importarem com a dor alheia, né? É o que chama aqui, de Emmanuel chama de a ignorância endinheirada. Então, não é o nível social em que nos encontramos, né? Não é isso. A vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem, que estão em paz. Essa preguiça inteligente é esse estado, que nos acomodamos, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, né? A gente fala que é a síndrome de Gabriela, né? E as acomodações também nos nossos hábitos, no nosso modo de sentir, na nossa maneira de lidarmos uns com os outros na nossa vida. Isso é importante, a gente sempre bate nessa tecla, porque é através da nossa vida de relações que vamos alcançar o nosso propósito em nossas vidas. As nossas reencarnações é para que possamos passar por esse processo de evoluir e, ao mesmo tempo, arcar com a parte que nos cabe na obra da criação, né? Cuidarmos de nós e uns dos outros. E a gente precisa ter essa compreensão e não se acomodar na mesmice, de ficar repetindo experiências que já não nos servem mais, que não tiveram êxito, resultados positivos e promovem essas aflições, esses conflitos em nós dentro, e que se reverbera para o mundo afora. Então é por isso que Emmanuel fala para a gente que também os criminosos, aqueles que caluniam, aqueles também que são endinheirados, que estão no topo da sociedade aí, também se acomodam e não estão em paz, né? Aliás, eles se dizem em paz com a paz do mundo. Mas será que é essa a paz que Cristo dá? Com certeza não. Com certeza não é. Pelo contrário. Jesus é considerado um grande revolucionário, mas da boa nova, do bom combate, né? Isso me faz pensar até na questão do próprio Judas Iscariotes, né? Que pensou que Jesus viesse
vencer o mundo, né, com a espada. E, entretanto, não. Ele vem vencer o mundo, mas com a benevolência, a indulgência, o perdão, a lei de amor, justiça e caridade. E isso a gente expressa, a gente vivencia isso aqui, nesse mundo terrestre, no nosso planeta, no nosso orbe, que ainda está em provas e expiações, fechando esse ciclo, né, para que a gente possa abrir as portas, implantar o mundo da regeneração, né? Ou seja, isso começa no nosso estado íntimo, que vai se externalizar na convivência de uns com os outros, né? Então é isso que Jesus oferece para nós, essa paz verdadeira. E aí é imprescindível para todos nós não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, né? E aí Emmanuel também fala para a gente, a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Por isso estamos o tempo todo, necessitamos dessas reflexões, de momentos como este, em que paramos para pensar no verdadeiro sentido da vida, tendo sempre em foco Jesus como guia e modelo. A doutrina dos espíritos, como bem falou a Jaque na abertura, ela nos ajuda, tem todas as ferramentas para nos elucidar, para aclarar o nosso discernimento, o nosso entendimento sobre essas questões da verdadeira paz, da paz do Cristo. E aí vamos adiante mais um pouquinho, né? Vamos adiante aí no próximo. E aí o outro ponto que eu destaquei também foi a questão do mundo, né? Nós temos o nosso mundo íntimo e o mundo, como bem fala lá, exterior, o planeta onde vivemos, e estamos integrados com tudo isso. Nós vivemos em uma grande rede vibracional e Deus cria para nós todas as condições que precisamos para esse nosso processo evolutivo, para progredir, para melhorarmos, né? Então, o nosso mundo exterior vai ser justamente aquilo que a gente reflete do nosso estado íntimo. Nenhum espírito é igual ao outro. Somos seres individuais, mas que necessitamos, pela vontade do Pai, pelas leis divinas, que são a vontade do Pai, vivermos em sociedade. E aí a grande importância da nossa contribuição individual para se expandir para o coletivo, né? Então é quando ele fala aqui, ó, no mundo tereis aflições. São variadas as causas das aflições. Podemos, para melhor compreensão, separá-las entre as que têm origem na nossa intimidade e aquelas próprias da natureza em que vivemos, né? E a gente precisa, né, se faz parar para pensar também, que a gente precisa viver, né, nessa questão desse entendimento, atento à nossa contribuição. O que estamos fazendo realmente para construir essa paz? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jantam sobre a palha. Ou seja, falei já anteriormente na questão da paz, independente da classe social em que nós vivamos. Todos somos importantes para Deus. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Ou seja, nós passarmos com essa compreensão por todas essas aflições que vivenciamos no presente momento, né? Isso me faz pensar também nessas questões aí bem recentes, que estão bem em evidência agora, né? As questões aqui que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, essas grandes tragédias, né?
da natureza, né? E a gente pensa e falamos também que isso acontece em outras partes do orbe, né? A gente está vendo nos noticiários todos os dias, né, essa questão do aquecimento global, calor extremos também nos Estados Unidos, em regiões onde nunca foi tão quente, grandes incêndios também provocados por esse aquecimento global. Enfim, a gente vê toda essa alteração climática, né? E de uma maneira muito dolorosa para nós aqui que habitamos o planeta Terra, né? E a gente vê o que nisso? A nossa própria interferência nessa questão. Desde que eu sou criança, e olha que já se vão mais de 60, né? Na escola, me lembro muito bem disso, nós ouvimos falar dessa questão, poluição, né? Aquecimento global, a questão do lixo que geramos, enfim, todas essas questões relacionadas com todos os reinos da natureza. Nós ainda não tomamos consciência que somos integrantes dessa natureza, desse globo, precisamos de todas a natureza, a criação divina, nós fazemos parte. Como a gente fala nas evangelizações, nós somos o dono do mundo, mas somos filhos do dono. E, como seres inteligentes da criação, nesse processo educacional à luz do Evangelho, a gente precisa despertar as nossas consciências para a consequência, né, das nossas ações, para que possamos evitar dores tão grandes, tão intensas quanto as que estamos atravessando nesse momento. E aí, quando a gente realmente, né, não desperta, né, a nossa consciência, não desperta para esses ensinamentos do Cristo, para essa oferta que Cristo nos faz, né, a gente passa por essas questões, porque é a lei universal. Nós temos a questão aí da lei de ação e reação, a lei de destruição, né? E essa lei também, que a maioria dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que provocamos, né? Por não pensarmos nesse sentido de fraternidade uns dos outros, né? E aí ele fala que, para a gente encarar essa questão, que a gente precisa, né, aqui, ó, as provas bem suportadas com resignação, com a consciência desperta, com reflexão, seguir também os conselhos de Santo Agostinho, me fez pensar agora nisso, quando ele fala que a gente precisa reservar um momento no final do nosso dia para refletir sobre as ações que tivemos no nosso dia, se tudo aquilo que fizemos está em consonância com esses ensinos do Cristo, que nos traz essa paz íntima, mesmo passando por tribulações tão terríveis, né? A gente tem a confiança no Pai, confiança em Jesus e confiança em nós mesmos, que não estamos sozinhos, que Deus jamais nos desampara e Ele sempre está no controle. E aí sim vamos construindo essa paz, estabelecendo o reino de Deus em nós. E vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo. Quando Cristo fala para a gente aqui, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque hoje em dia a gente tem a inversão, né, dos valores. Os valores dos bens imorredouros é o que nos promove a construção da paz. Agora, quando a gente supervaloriza os bens temporais, mas com egoísmo, ainda com orgulho, com a nossa vaidade, promovemos todos esses conflitos, esses sofrimentos, esses desequilíbrios que nos cercam em vários âmbitos da nossa vida de relação. Então, é bem diferente. Não é proibido a gente ser rico, não. Claro que se Deus permite, é porque todos nós temos um propósito em diversos níveis, né? Diversas situações diferentes da vida. Mas é imprescindível que a gente reflita sobre o que estamos fazendo como usufrutuários desses bens temporais, desses bens materiais. É aquela questão, estar no mundo sem ser do mundo.
né? Precisamos vestir, comer, beber, precisamos nos divertir, até mesmo nas nossas diversões. Isso é importante a gente pensar nisso. Que tenhamos diversões salutares, sem exageros, sem excessos, que tenhamos hábitos diários de cuidar de nós mesmos, salutares, que nos promovam a saúde física, mas a saúde mental também, para que isso se reflita espírito imortal no espírito, porque existe essa interferência da matéria para o espírito, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, esse despertamento da consciência para estarmos construindo essa paz que o Cristo nos oferece. E ele continua aqui, sendo filhos de Deus, fomos criados na simplicidade e na ignorância. Esses textos estão no Evangelho, né? Tendo como objetivo a meta chegar à perfeição. Isto, obviamente, fazendo uso do livre-arbítrio, olha aí a nossa interferência, e do esforço próprio, contando sempre com os mecanismos de apoio e de segurança, oferecidos pelo Pai Celestial. A doutrina dos Espíritos nos traz claramente, nos elucida claramente, nos exemplifica claramente, né? Nós temos a oração para recorrer, a meditação para recorrer, esses próprios aconselhamentos, instruções dos espíritos superiores para trilharmos, construirmos esse caminho da paz. Portanto, nossas conquistas e vitórias nesse mundo serão relevantes à medida que nos assegurarem prosperidade espiritual. É a meta, né? É o objetivo das nossas encarnações aqui na Terra. O próximo, por favor. E aí vamos estar refletindo também sobre as aflições. Que são essas aflições para nós? E aí também vem lá no Evangelho Jesus falando conosco, os Espíritos benfeitores falando conosco. Somente na vida futura podem, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo, uma mentira, né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Não é que a gente faça culto ao sofrimento, não. Porque nós espíritas encaramos o sofrimento como uma oportunidade bendita de estarmos nos reparando perante a lei divina. Uma oportunidade de redenção, de crescimento espiritual. Das crises saem as novas, né? As novas conquistas de melhoria. Né? Saímos melhores, mais fortalecidos, mais esclarecidos, mais humanos, mais espiritualizados, quando temos essa questão do bem sofrer, com resignação. Né? E aí ele fala, né? Entretanto, admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Se Deus é justo, infinitamente bom, justo é amor, óbvio que tudo está sob o seu controle. Ele não vai derrogar as suas próprias leis. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem suas causas na vida presente, olha aí a necessidade das reencarnações. Outras fora dessa vida, retornando-se à origem dos mares, remontando-se à origem dos mares terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Nós comentamos tudo isso aí nessas questões, não só ambientais, mas também nessas guerras fratricidas, nas guerras urbanas, né? Em toda a nossa derrogação
das leis divinas, que não conhecemos ou às vezes não compreendemos. Às vezes ainda não despertamos a nossa consciência para essas questões. Muitos desses irmãos que andam promovendo essas grandes dores no mundo, né? O próximo, por favor. E aí Jesus fala para a gente na questão de vencer, né, o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tens ouvido frequentemente, Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. E essa coragem é a coragem moral. Para ser cristão, é preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não há lugar para composturas dúbias, indecisas, oscilantes. O crente em Cristo deve possuir a convicção inabalável, têmpera rija, caráter positivo e franco. É Vinícius que fala para a gente lá no livro Em Torno do Mestre. E é esse o nosso esforço constante. Eu aprecio muito a oração da serenidade, principalmente no trecho onde ela diz, né, que pede, Senhor, dar-nos a coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. E a gente não pode mudar ninguém a não ser a nós mesmos, né? Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Ou seja, eu não posso derrogar as leis da natureza, né? Eu não posso derrogar as leis divinas que regem todo o universo, que regem nossas vidas. Então, eu tenho que ter serenidade, mas uma serenidade com a fé raciocinada, ativa, viva, com ação no bem, não é ficar inerte, parado. Não, eu tenho que ter ação no bem constante. Afinal, fora da caridade não há salvação. E caridade é trabalho útil, é servir, né? Justamente tendo em foco sempre os padrões de Cristo, né? E, no fim, pede a sabedoria. Sabedoria para que possamos tomar as nossas decisões em conformidade com os exemplos vivos de Cristo Jesus, que está aqui sempre entre nós. Toda vez que fazemos o estudo, está aqui Jesus falando conosco novamente, e pelo fato de já termos progredido intelectualmente, hoje nós já somos capazes de compreender sem precisar as parábolas, o véu, né? Como diz a doutrina espírita, tirar da letra do espírito, tirar o véu para que possamos entender verdadeiramente esses ensinos, claro, né? Mais um, por favor, querida. E aí vem o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida possui conhecimentos limitados, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à existência. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. O que vos parece um mal, muitas vezes é um bem. É Allan Kardec que está falando isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, item 22, né? E uma passagem também de Fenelon. Ninguém atravessa os caminhos humanos isentos dos sofrimentos. Faz parte desse nosso processo educacional, da nossa evangelização. Educar-se para educar. Educar-se para compreender essa parte do Cristo e ir construindo paulatinamente dentro de nós para que se reflita no mundo, no coletivo, né, aonde vivemos, né? As injunções defluentes da vida na Terra, planeta de provas e expiações ainda, né? Por enquanto que ele fala aqui. Então tá lá, Joana de Ângeles também conversando conosco lá, o Divaldo Franco, no livro Vitórias sobre a Depressão. Mais um, por favor, querida. E aí nós temos que ter um cuidado, uma grande atenção. Allan Kardec fala para nós, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta.
Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E está em consonância, né? Que Deus não nos dá um fardo maior do que possamos carregar. Mais um, querido. Aí ele fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. A resignação de que já comentamos. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida e as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Sempre os ensinamentos cristãos são voltados. E no presente estamos construindo a nossa vida futura. Somos seres imortais encarnados nesse processo, né, de evolução. Mais um, querida, por favor. A situação está difícil? Né? Difícil. É apenas um ponto muito pequeno no infinito de nossas vidas. Não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos males que produzimos. Nos encontramos em processos de reeducação, tendo oportunidade de acertar nossos débitos para com a vida. Mais um, meu amor. E aí, sim, a gente aqui recorre, né, mais uma vez, a presença aqui em nossos corações, em nossas mentes, do nosso bom e amado Mestre Jesus, nosso amigo maior, nosso irmão maior, né, nosso bom pastor. Né? Espera pelo amanhã, quando o teu dia se apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de que Jesus ora, aguarda e confia. E também nós temos esse recurso de orarmos, confiarmos acima de tudo em Deus, em Cristo e em nós mesmos, que podemos e devemos mudar. É a lei do progresso, é a lei da vida. E o próprio Cristo fala para nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. E assim, meus queridos irmãos, né, companheiros que estão participando, encerramos aqui a nossa reflexão da noite de hoje, nossos estudos da noite de hoje, com muita coisa já para pensar, né? E que tenhamos essa força, essa coragem moral, porque nós nascemos para dar certo, né? E a única fatalidade, né, que Deus nos dá é que vamos ser um dia espíritos puros, felizes, como Cristo, né? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero poder dar aí a minha contribuição. Muita gratidão, muita paz e muita luz para todos nós. Uma boa noite. Obrigada, Vânia, pela sua exposição, para a gente ter bom ânimo nos momentos de aflição, né, e construir a paz em nós, em nossos corações. Eu vou pedir você para fazer a prece final, que eu estou ficando um pouquinho rouca, e fazer a prece final para a gente, e depois a gente coloca aquela musiquinha que você pediu. A paz do mundo. Eu nem recitei, na hora eu falei, me entusiasmei e não recitei, mas é realmente essa letra dessa música, né, Paz pela Paz, fala de tudo que a gente conversou na noite de hoje. Então tá, Joia. Você faz a prece final para a gente, por favor? E te agradeço mais uma vez de ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E assim, amado Mestre Jesus, que possamos agradecer a Ti por mais essa oportunidade bendita de aprendizado e serviço no bem. E possamos unir forças em Teu amor e em Tua luz e em todos os recursos que o Pai Celestial nos concede, para que possamos modificar em nós mesmos aquilo que precisa ser modificado, construindo, aceitando essa Tua paz que nos oferece a cada dia, nos oportunizando a nossa vida de relação, nossa luta no bom combate,
unidade, na convivência de uns com os outros. Somos todos irmãos em Ti, somos todos filhos deste Pai de amor. E é com essa certeza em nossos corações que já estás envolvendo a todos os irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, nesses seus refúgios de amor, benfazejos, curadores, aliviadores, que nos renovam as esperanças para que possamos trabalhar em prol do nosso soerguimento espiritual, implantando o reino de Deus em nós, tua paz, e refletindo essa paz. Com essa certeza, Senhor, de que nenhuma de tuas ovelhas se perderá. Que possamos aprender a nos amar como o Senhor nos ama, para que possamos cuidar uns dos outros em todas as dimensões da vida. E acima de tudo e por tudo, Senhor, seja sempre feita a vontade de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou